Nesse momento de exposição da palavra de Deus, eu convido a todos, então, aqui abramos a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, no livro de Apocalipse, capítulo 2. Hoje faremos a leitura dos versos 12 a 17, dando sequência na nossa série de mensagens, as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Nós queremos saudar aqueles que nos acompanham pela internet, pelo nosso canal. Em nome de Cristo Jesus, que Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos. Vamos para a leitura da palavra de Deus, verso 12, Apocalipse capítulo 2. Carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Curva a sua fronte mais uma vez, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, em nome de Cristo, nós te agradecemos por esse momento de exposição e pedimos a bênção do Senhor, da iluminação sobre a nossa mente, para que possamos compreender a tua vontade nessa manhã e sermos edificados pelo Senhor. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Irmãos, um problema existente na igreja, e quando eu digo a igreja, é a igreja do Senhor, é que a igreja ela pode se engajar em muitas coisas nesse mundo. Nós não somos somente contra a cultura, mas tem um certo engajamento. Mas o problema é que tem acontecido? Para ser palatável ao mundo, para ser agradável ao mundo em que vive, nesse processo de engajamento, a igreja acaba fazendo concessões ao mundo, associações. E quando a igreja ela começa a fazer concessões para ser palatável ou para que seja socialmente aceita na sociedade em que vive, é aí que entra o erro, é aí que entra o falso ensino, as heresias, a imoralidade e a libertinagem. E a igreja sempre perde quando ela começa a fazer associações. Sempre perde. É tentar unir a fé no Senhor Jesus fazendo inúmeras concessões. Como assim? Significa que a igreja ela mantém a sua fé em Cristo, ela não nega a sua fé, mas ela acaba tolerando o erro, tolerando essa imoralidade, impureza doutrinária e muitas outras coisas. Vocês sabem disso, tem sido a realidade da igreja no mundo. No mundo. Eu não estou falando do país, do Brasil. Recebi um vídeo, Marcelo me enviou um vídeo aqui essa semana, de que em 2021, a gente não sabe até onde é a realidade, mas foi documentado em matéria, em 2021 nos Estados Unidos, só a igreja presbiteriana, aqui você coloca todas num saco, né? Perdeu mais de 50 mil membros.
Nos Estados Unidos, tá? Não a IPB no Brasil, nos Estados Unidos. Quando você vai dar uma olhadinha, você vai ver que esse é o ponto. Tem essa base. Você fazer concessões e você, para ser palatável ou socialmente aceita, ou em nome de um discurso do amor, porque o amor bíblico não é isso, nunca foi isso. O amor não pode sacrificar a verdade. Fazer algo em nome do amor, sacrificando a verdade, esse amor não é bendito. Em nome disso, tem acontecido, e parece que algo parecido acontecia em Pérgamo aqui. Algo parecido acontecia. O padrão das cartas é o mesmo que nós estamos verificando, já estamos na terceira igreja aqui, terceira carta, terceira igreja, nós vamos seguir o mesmo padrão. Veja o primeiro ponto aqui, o endereçamento da carta. Está no verso 12, na parte A. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Aqui é uma carta, né, do Senhor Jesus, ordenou João a escrever essa carta a essa igreja muito importante da Ásia. Ficava no distrito da Mícia. Pérgamo era uma cidade muito importante na época de João. Os romanos transformaram ela na capital da província da Ásia. E que ficou conhecida, essa cidade aqui, como o lugar onde o pergaminho foi usado pela primeira vez. Eles preparavam o pergaminho lá. O pergaminho ele é um material feito de peles de animais que começou a ser produzido 200 anos antes de Cristo. Esse era o pergaminho. Junto com o papiro, ele tinha forma de rolo. Então, muitos documentos do Novo Testamento foram escritos em pergaminho. Antes era papiro, que era uma planta. E em Pérgamo era isso, começou a ser tratado. Pérgamo, daí que vem pergaminho, porque em Pérgamo começou a ser produzido esse material aqui. E era tão conhecido, eles não só preparavam, vendiam esse material de pele de animais, como em Pérgamo havia uma biblioteca com mais de 200 mil rolos de pergaminho, nós já sabemos disso. Ou seja, era um centro de estudos e muito importante na época. Se der uma olhadinha no mapa, assim, você vai ver que tem Éfeso, você tem logo Esmirna, 60 quilômetros mais ou menos de Éfeso, e Pérgamo fica lá em cima, ao norte, talvez uns 100 quilômetros da própria Esmirna. Bem distante, de 80 a 100 quilômetros dessa cidade, mas um centro muito importante, e do mar Egeu, onde João estava exilado, uns 25 quilômetros, mais ou menos. E Jesus endereça uma carta à igreja que estava nessa cidade importante que os romanos haviam transformado na capital da província da Ásia. Jesus aqui na parte B do verso 12 tem uma descrição então, que é o segundo ponto, do padrão da carta, da aparição de Jesus relatada no capítulo 1. Jesus se identifica, ele diz assim, escreve ao anjo da igreja em Pérgamo que estas coisas diz. Jesus se identifica como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, ou de 2 fios. Aquele que tem a espada afiada, uma espada de 2 fios, que está no capítulo 1, verso 16. Foi assim que ele apareceu a João, diz aí. Ele tinha na mão direita 7 estrelas, né, que são os 7 anjos das 7 igrejas, e da sua boca saiu uma espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Essa espada é a poderosa palavra que procede da boca de Cristo. Hebreus 4:12 diz isso, que a palavra de Deus ela é viva, e ela é eficaz, e ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E essa espada então é a palavra. Interessante Jesus dizer isso aqui, porque a maneira como ele se identifica a igreja. Em Pérgamo, foi o primeiro centro administrativo da província de Roma, o primeiro. E em Pérgamo, o procônsul que residia ali, existia até administradores do templo lá, pagãos em Pérgamo. Mas o procônsul que morava ali, ele tinha o poder de vida e morte sobre as pessoas. Quem eles decidisse. E talvez Jesus esteja mostrando aqui que não é o procônsul que tem o poder de julgar, de vida e morte. Mas é Jesus que tem essa espada afiada que sai da sua boca, da sua palavra. E que essa espada, você vê no verso 16 aí, essa espada é que ele vem pelejar contra os inimigos, não diz aí?
Portanto, arrepende-te, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada que sai da minha boca. É com essa espada, palavra de Deus, que ele vem pelejar contra os rebeldes e desobedientes. Ao anjo, Jesus diz, ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve, estas coisas que eu vou dizer a vocês é aquele que tem a espada afiada de 2 fios. E ele faz então, terceiro lugar, uma avaliação da vida da igreja com base no seu conhecimento dela. Verso 13 na parte A. Eu conheço. Essas coisas diz ele, eu conheço. Nós vamos entender o ponto aqui. Jesus, ele está ciente da situação de Pérgamo. Ele sabe o contexto em que a igreja vivia e o contexto da cidade de Pérgamo que ele vai relatar aqui. Ele diz, eu conheço o lugar em que habitas. Esse lugar é onde está o trono de Satanás. Eu estou ciente onde vocês estão. Aí habita, aí está o trono de Satanás. Primeiro lugar, Pérgamo era conhecida como um centro religioso dedicado a templos pagãos. Você tem, por exemplo, Atena, tinha um templo. Zeus, aquele deus pagão do panteão grego, tinha uma estátua lá de mais de 13 metros de altura em Pérgamo. Esculápio, o deus Esculápio, era conhecido por isso. Esculápio era o deus da que o seu símbolo é uma cobra. Que ainda hoje, não sei se vocês sabem, ainda hoje é utilizado nos brasões médicos. O símbolo da cobra, nos brasões médicos. Porque vem de Esculápio, que era o deus da cura. Era isso. Mas, todavia, sobretudo, como capital provinciana, e é isso que significa o trono de Satanás aqui, em Pérgamo era o centro do culto ao imperador. Era em Pérgamo. E é isso que significa, aí está o trono de Satanás. Ali era o centro do culto ao imperador. Os oficiais, os procônsulos da cidade, eles impeliam, eles forçavam o povo a adorar o imperador e a professar o lema, César é o Senhor. Todo imperador romano era um César. Tito, César, Vespasiano, Domiciano, o imperador dessa época era o César. César é o Senhor. Impensável aos cristãos, porque só tinha um Senhor para os cristãos. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Kyrios, ele é o Senhor sobre todos. A paz romana, imposta pelas armas e pela guerra, trouxe essa falsa paz aqui. Eles até eram tolerantes com outras religiões, desde que não competisse com a religião imperial de Roma. Desde que não competisse. Em Pérgamo não era diferente. Poderia ter todos esses deuses aqui que eu citei a vocês, esses templos, mas desde que não competisse com o culto ao imperador. E Jesus diz, eu sei o lugar onde você habita. Aí está o trono de Satanás. É claro que trono aqui não é literal, não tem um trono lá e que o diabo senta no trono, mas é figurado. É uma referência ao centro do culto ao imperador. Pérgamo possuía o mais antigo templo da Ásia, dedicado ao culto ao imperador. Competia com Éfeso e Esmirna, as duas igrejas anteriores. Estava muito à frente, porque ali era o centro. Jesus então sabe da situação intelectual da cidade, da situação religiosa, do contexto, culturalmente sofisticada, mas ele identifica ali que ali é o lugar onde está o trono de Satanás. Por quê? Duas coisas. Primeiro, pela prática implementada na cidade, porque por toda essa prática de culto ao imperador, quem é que está por detrás disso? É Satanás. Por detrás de toda a idolatria, sempre o diabo está. Uma idolatria, uma imagem de escultura, na imagem, intrinsecamente nela, não tem nada, é só um gesso. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem. É um gesso. Mas por detrás daquela idolatria tem Satanás, a obra de Satanás. Mas talvez aqui descreve mais o trono,
a ação destrutiva de Satanás na perseguição do povo de Deus naquela cidade. A igreja estava sendo muito perseguida naquela cidade. E Jesus sabe disso. Ele diz, eu sei onde você habita. Eu sei o que está acontecendo. Então, queridos, onde há perseguição, aqueles que testemunham do Evangelho de Jesus, aí está Satanás presente agindo. Onde você vê, nas redes sociais, ou informação pelos canais de televisão, que o povo de Deus está sendo perseguido por pregar o Evangelho, ali Satanás está agindo. É a força destrutiva dele. Os cristãos em Pérgamo tinham duas opções na sua lealdade. Ou a Cristo, ou cultuar o imperador. Diante de quem eles se prostrariam. Se eles se recusassem a oferecer incenso, era isso que tinha que fazer, queimar incenso e professar, César é o Senhor, sobre a minha vida. Se eles se recusassem a oferecer incenso à imagem do imperador e professar César como Senhor e Deus, e testemunhassem de Jesus como Senhor e Deus, eles eram perseguidos, perdiam suas propriedades e arriscavam o exílio e a morte. Que é o contexto aqui. O que aconteceu com João, que era pastor em Éfeso, mas tinha jurisdição, porque era o último apóstolo vivo sobre todas as igrejas da Ásia. João foi exilado em Patmos, na ilha do Mar Egeu. E o que aconteceu no verso 13? Ele vai citar um aqui, que é o nome de Antipas. Ele foi morto na cidade, Jesus diz. Ele foi morto na cidade. Era isso que acontecia. Por quê? Porque era considerado uma desobediência civil, uma sedição. Eles eram acusados de serem maus cidadãos, desleais contra Roma e passivos de punição. Por isso que a vida do cidadão em Pérgamo era muito difícil. A igreja estava sofrendo muita perseguição, porque lá estava o trono de Satanás. Lá existia o culto ao imperador. Mas veja, em quarto lugar, o que é que Jesus afirma à sua igreja? O elogio. Está aqui na parte B do verso 13. Ele diz, eu conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Todavia, você conserva o meu nome e não negaste a minha fé. Você conserva o meu nome e não negaste a minha fé. Apesar das perseguições, apesar das dificuldades que os cristãos tinham que suportar em Pérgamo, eles preservaram o nome do Senhor Jesus. Eu sei que isso não é muito presente no nosso país. Veja a liberdade que nós temos. Você pode sair, pregar o Evangelho. Você sabe disso. Só em Bento Gonçalves, eu não sei se já não temos quase 100 denominações. É permitido, você vai lá, abre, põe uma placa e diz, eu vou pregar o Evangelho. Você tem isso. Mas aqui não. Aqui você tinha que ser cristão mesmo, para suportar isso aqui. Eles suportaram, Jesus diz, você conserva o meu nome, ou seja, você permaneceu fiel ao meu nome, e não negou a fé que tem em mim. Você não negou a fé que tem em mim. E esta era a intenção de Satanás, quando diz, aqui está o trono de Satanás, naquela cidade. Através das autoridades romanas, através da máquina, através do Estado, impondo o culto ao imperador, a pressão, a perseguição, o alvo era esse aqui, fazer com que os cristãos negassem a fé em Jesus, fazer com que eles renunciassem o nome de Jesus. E a perseguição essa era tão forte, a pressão era tão grande, que resultava em morte, que ele diz aqui, como aconteceu ainda nos dias de Antipas. Você conserva o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, Jesus chama de minha testemunha. Vê aí no capítulo 1, verso 5, veja aí. É o título de Jesus. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Um título atribuído a Jesus. Antipas é a minha testemunha fiel. O meu servo fiel, que foi fiel até a morte, o qual foi morto na cidade de vocês aí. Você não negou a minha fé, mesmo nos dias de Antipas,
que é o exemplo da igreja de Pérgamo. Você me pergunta quem que é Antipas, né? A resposta, não sabemos. Essa é a resposta. Nem tudo dá para saber, né? Provavelmente, é claro, é um membro da igreja em Pérgamo. Era um membro da igreja. Pela linguagem do texto aqui, ele diz ainda, ou mesmo nos dias de Antipas, indica que a morte de Antipas aconteceu há muito tempo atrás, antes da própria escrita de Apocalipse, do próprio texto. Então aconteceu há muito tempo atrás. Mas era um membro da igreja conhecido. Talvez alguns acham que tinha uma posição de autoridade na própria cidade, entre os romanos, mas que se converteu ao cristianismo e foi fiel até a morte, não negou, não se curvou diante do imperador como o Senhor, e resultou no martírio. Crente fiel, que foi fiel até a morte, testemunha, literalmente o mártir, foi fiel até a morte. Até a morte. Esse é o elogio à igreja. Mesmo na situação onde mora, onde a morte era uma realidade, residindo no local onde estava o trono de Satanás, onde Satanás habita, o que significa que a hostilidade era constante, a igreja conservou o nome de Jesus e não negou a fé, mesmo nos dias de Antipas, quando foi morto na cidade, dando testemunho público de que há apenas um Kyrios, há apenas um Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Como falta cristãos assim, né? No nosso meio, na igreja. Se eu der uma olhadinha para a nossa vida, muitas vezes nem chegamos a esse ponto de ter que enfrentar, dar de frente com a morte por causa da fé. Às vezes simples coisas. A pessoa abandona a igreja, não aparece mais, está triste. Eu ouvi há pouco tempo atrás, sem citar nomes, a pessoa diz, Jesus não curou minha pessoa, um parente, eu não vou mais para a igreja, acho que não curou, então acabou para mim. Perdi minha fé. Coisas tão simples. Não enxergo o propósito de Deus por trás de tudo. E aqui Antipas não. Precisamos de crentes fiéis. Mas qual era o problema? Qual era o problema? Parece que não era toda a igreja em Pérgamo que mantinha essa fidelidade. Não era. Uma boa parte da igreja não era assim. Não era. Muitos daqueles crentes do presente não eram fiéis assim. Ficou no passado. Ficou no passado. Eles mantinham a fé, não negaram a fé. Mas uma boa parte da igreja vai ser repreendida agora. Dos versos 14 e 15 é a quinta parte do texto, é a repreensão. Jesus tinha algo contra Pérgamo, e ele vai dizer aqui. Após confirmar o testemunho de Antipas como exemplo para a igreja, Jesus vai mostrar aqui que ele não conhece somente a fidelidade dos seus servos, mas ele conhece também a infidelidade do seu povo. Ele sabe, ele conhece. Veja o que ele diz aí. Todavia, verso 14, tenho todavia contra ti algumas coisas. Eu tenho algumas coisas contra você. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Verso 15, outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Jesus diz, eu tenho contra ti algumas coisas. Qual é o ponto aqui? Eles estavam tolerando na igreja as falsas doutrinas, falsos mestres, heresias, imoralidade e provavelmente pela estrutura do texto indo praticar junto com cidadãos de Pérgamo. Era o oposto de Éfeso nesse quesito. Vocês lembram de Éfeso? Era uma igreja firme e fiel doutrinariamente e resistente contra as heresias e a imoralidade. Pérgamo não. Jesus aponta duas falsas doutrinas que eles toleraram aqui, que entraram na igreja.
provavelmente correlatas as duas. A primeira, verso 14, ele chama de doutrina de Balaão. Tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Ele está se referindo à passagem de Números de 22 a 25 e de Números 31, verso 16. O que aconteceu? Balaque era um rei moabita, rei dos moabitas, que queria derrotar Israel. E Balaão era um falso profeta falso e mercenário que foi contratado por Balaque para lançar praga em Israel, para amaldiçoar Israel, antes de ir para a guerra. Só que Balaão foi impedido por Deus. Ele tentou amaldiçoar Israel 3 vezes, e ele não conseguiu. E ele vem para Balaque e ele dá um conselho estratégico para Balaque, o rei moabita que contratou ele. Ele quer que Balaque fazer com que o povo de Deus, com o intuito de fazer o povo de Deus se misturarem com os outros povos, com as mulheres dos outros povos, e se afastarem de Deus. Ele diz assim para Balaque: Balaque, não adianta, contra Israel não há encantamento. Não pega, em Israel não pega, pode jogar praga, pode jogar no povo de Deus, não vai pegar encantamento. Então nós temos que fazer o seguinte: escolhe mulheres moabitas a seduzirem os homens israelitas. Elas vão lá no acampamento, elas seduzem eles, se envolvem com eles, e eles serão atraídos a comerem carne sacrificada a ídolos, a imoralidade e adorar os deuses pagãos. Eles irão se perverter. Veja a estratégia. É minar o povo de Deus por meio do paganismo, da idolatria, da imoralidade e do pecado. Essa era a estratégia. E elas foram, foi o que aconteceu, e eles foram convidados, os israelitas, a participarem de ritos de fertilidade moabita, se prostituíram, cultuaram Baal Peor, e os seus deuses cultuaram, e Deus destruiu 24 mil homens em Israel. Porque Balaão disse: você não precisa fazer nada, Deus mesmo destrói eles. É só fazer isso. Então, essa foi a estratégia de Balaão contra os filhos de Israel, para que eles tropeçassem. Era armar ciladas para que eles se misturassem e abandonassem a Deus por meio da idolatria, da imoralidade, comer carne sacrificada a ídolos e adorar os deuses pagãos. Era minar o povo. Essa sedução estava acontecendo em Pérgamo. Tem muitos aí seguindo a doutrina de Balaão, porque tudo isso existia na cidade. Era desviar os crentes, o coração da igreja, dos cristãos, aos ídolos, à imoralidade, ao pecado e ao erro religioso. Tinha um grupo de cristãos em Pérgamo que foi na indução dos falsos mestres. E eles não viam problema algum. Eu não sei se lembra alguma coisa para vocês hoje isso. Eles não viam problema algum em participar das cerimônias cívicas da época que envolvia paganismo. Eles não viam problema nenhum da prostituição cultural, das festividades cívicas, onde havia sacrifício a ídolos, onde havia carne sacrificada a ídolos, eles comiam. Paulo vai escrever aos Coríntios, ele fala a respeito da carne que é vendida no mercado, que era sacrificada ao deus pagão no templo. Como era muita carne, uma parte da carne sacrificada no templo pagão em Corinto era dado ao sacerdote pagão do templo. Como era muito carne, uma outra parte era enviada ao mercado. A pergunta para Paulo era: posso comer dessa carne? Paulo diz: compra e come, porque o ídolo nada é. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Isso é bobagem. Agora, ir no templo pagão, não. Você ir lá, não. Porque aí envolve culto. Envolve culto. É como você me perguntar hoje. A carne que está vendendo no mercado, eu não vou citar o nome aqui para não fazer propaganda, ela foi sacrificada a um pagão, a uma idolatria aqui do catolicismo romano. Pronto, falei, né? Posso comprar e comer a carne no mercado? Claro. Não tem nada intrínseco na carne. Compre e coma. Mas ir lá e comer lá numa sala do templo? Não, porque envolve culto. Aí é idolatria. Aí não. Paulo diz isso. Mas eles não viam problema. Por
Porque se você não for, você sai excluído da sociedade, não é verdade? O que vão dizer de mim? O que vão dizer de mim? Lembra algo para vocês? Os cristãos às vezes querem participar de tudo que o mundo oferece, fazendo concessões ao erro, e ainda cita o calvinismo. Sou calvinista, calvinista pode. Quem foi que te ensinou esse calvinismo? Acha que pode fazer tudo porque é calvinista, uma cosmovisão. Não, isso aí é outro calvinismo, não o bíblico. Os calvinistas, os puritanos, que herdaram a tradição calvinista, que deram sequência, eram os mais piedosos cristãos da sua época. Mas eles aceitaram o erro religioso, aceitaram o falso ensino, aceitaram mestres que traziam a doutrina de Balaão, que pervertiam, que traziam o erro religioso, a prática imoral, pagã, para a sua época aceitaram. Diz o texto aí, eu tenho muito sustento a doutrina de Balaão, aí dentro. E segunda falsa doutrina, e a doutrina dos nicolaítas também. Também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Nós já falamos sobre ele em Éfeso. Não sabemos a origem desse grupo, mas perturbava não só em Éfeso, mas em Pérgamo aqui também. Qual é a diferença? Que Éfeso não aceitou. Pérgamo aceitou. Éfeso colocou à prova os falsos apóstolos e disse, vocês não são os apóstolos nada. Só tem um apóstolo vivo que é João, agora acabou. Não tem mais. Só tem um, não tem mais. Mas Pérgamo, aqui eu já mencionei para vocês, um dos pais da igreja acha que, Irineu de Leão, ele acha que os nicolaítas eram seguidores de Nicolau de Antioquia, um daqueles diáconos de Atos 6 que foi ordenado e que depois ele abandonou a fé. Não tem como saber, é impossível saber disso. Outros acham que é uma seita gnóstica, mas provavelmente era um grupo herético, adepto dos ensinos dos falsos apóstolos da época e ensinos semelhantes à doutrina de Balaão. Aparentemente eles tinham as mesmas práticas, os nicolaítas, libertinas dos seguidores de Balaão, pervertiam a verdade apostólica, toleravam, ensinavam o erro religioso contra as verdades apostólicas e encaminhavam a idolatria, a imoralidade. Então, aparentemente era uma doutrina parecida com a doutrina de Balaão, os nicolaítas, que no capítulo 2, verso 6, Jesus diz, eu odeio eles. A doutrina, veja aí que diz no capítulo 2, verso 6, o elogio a Éfeso. Tenho, contudo, a favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu odeio também. As quais eu odeio também. Os efésios permaneceram fiéis, reprovaram os falsos apóstolos, mas em Pérgamo, eles sustentaram e seguiam a doutrina de Balaão e dos nicolaítas, sem ver nenhum problema em participar dessas coisas, sem ver nenhum problema em se misturar com o mundo, fazer todo tipo de concessões e aceitar na igreja o falso ensino. Aceitar na igreja o falso ensino. Gente, uma igreja que teve em sua membresia um homem tão fiel como Antipas, tem tantos outros infiéis. O que é ser infiel aqui? Aceitar os falsos ensinos. Essa é a infidelidade. Mas a igreja será repreendida por Jesus e chamada a se arrepender aqui. Que é a próxima parte do texto, a sexta parte do texto, palavra de exortação, arrependimento e uma ameaça. Portanto, que é a conclusão, verso 16, arrepende-te. Isso aqui não é uma ordem de Jesus. É a mesma palavra, é o mesmo verbo utilizado no capítulo 2, verso 5. Arrepende-te é utilizado 12 vezes em Apocalipse. E aqui está no imperativo. É um chamado mesmo. O que é o arrependimento? Vem de uma palavra que significa mudança de mente. É uma mudança de ideia, daquilo que você tem como cosmovisão, como pensamento. Você muda a mente e que está ligada à mudança de comportamento. Jesus disse, mude agora.
Muda a mente, muda o comportamento, arrependa-te. Isso implica em 3 coisas. Primeiro, reconhecer o erro, porque Jesus disse, ele odiava as obras dos nicolaítas, você tem que reconhecer o erro. Segundo e mais importante, mudar a sua prática à luz da sã doutrina. Isso significava arrepender-se. Não era meramente dizer, tá, eu me arrependo. Não. É mudar de mente, mudar a prática à luz da sã doutrina. E o que implica em expulsar da igreja os nicolaítas e os seus seguidores. Arrependa-te. À luz da Escritura, à luz da palavra dos apóstolos. E tirem do meio de vocês essa gente. Provem eles, como os efésios fizeram, e vocês vão ver, são falsos. É falso ensino. Ameaça. Se não, veja aí no verso 16, eu venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Que ameaça terrível. Que ameaça terrível. Se você não se arrepender, a igreja se arrependa, porque eu venho a você sem demora. Sem demora. Caso contrário, ele vem pelejar contra esse grupo de nicolaítas, seguidores da doutrina de Balaão, contra aqueles que estão seguindo eles, os insubmissos, rebeldes, ele vem pelejar com a espada da sua boca. E a ação, é interessante isso aqui, a ação do verbo aqui, quando Jesus diz, eu venho a ti, ele tá dizendo, não tem o eu aqui, mas ele pressupõe o eu, está no primeira pessoa do singular aqui. Tá? Eu venho a ti, ele está num tempo presente. É um presente, para ser mais exato, presente do indicativo na língua grega. Ele está presente, ou seja, ele não se refere à sua segunda vinda. Quando ele diz eu venho a ti, não é a segunda vinda, é uma vinda eminente, é agora. Eu venho em juízo, agora. A minha vinda é certa. Eu venho em visitação e rápido juízo. Arrependa-te. Arrependa-te. E em 7º lugar, verso 17, parte A, Jesus diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Ouça a voz de Deus. E encerra com uma promessa, que é, em 8º lugar, verso 17, na parte B. A promessa ao vencedor. Ao vencedor, ou seja, aqueles crentes verdadeiros que perseverarão até o fim, num contexto hostil, num contexto antagônico, num contexto apóstata, imoral, de falso ensino. A esse vencedor, o cristão verdadeiro, eu dar-lhe-ei 2 coisas. Primeiro, eu dar-lhe-ei do maná escondido. É uma promessa. Essa aqui é mais fácil que a segunda. O que é o maná escondido? Aqui é uma referência àquele alimento diário que Deus enviava a Israel quando Israel peregrinava no deserto, que era o maná que caía do céu. Esse alimento foi dado a Israel nos 40 anos de peregrinação, até que o povo cruzou o Jordão. E experimentou a primeira delícia da terra. Ali o maná parou de cair. Mas Deus sustentou o seu povo, até que o povo atravessou o Jordão. Esse maná ele foi preservado, um pouquinho dele, e colocado num potinho dentro da Arca da Aliança e levado ao tabernáculo, depois no templo. Ele tinha um cajado de Arão e um pote com o maná do deserto. Cristo provavelmente está prometendo suprir o seu povo com alimento espiritual perene. Ao vencedor, eu suprirei com alimento espiritual perene. Aqui, visualizando o contexto, provavelmente os crentes, em contraste com os crentes que se envolveram em Pérgamo, com festividades pagãs, comiam alimentos sacrificados aos ídolos, aos que se recusaram e aos que vencerem, aos que não fizerem isso, ao vencedor, aos fiéis, Jesus promete nutrir
com alimento espiritual e celestial. É como se ele dissesse, lá na eternidade, no novo céu e na nova terra, nas bodas do Cordeiro, haverá um banquete para vocês. Vocês não precisam fazer isso. É um banquete diferente desse banquete pagão em Pérgamo. Haverá um banquete espiritual nas bodas do Cordeiro. Ao vencedor, eu darei do manado escondido. Segundo, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Não sabemos exatamente o que Jesus quis dizer aqui. Os comentaristas variam mesmo em posições aqui. Alguns acham, porque dar nomes antigamente significava ter autoridade sobre algo e sobre alguém. Deus mudou o nome de Abraão, Deus mudou o nome de Jacó para Abraão e para Israel. Então, essa pedra branca aqui, alguns acham que é uma pedra preciosa com o nome de Cristo. O novo nome nessa pedra branca é o nome de Cristo. Alguns acham que teremos, significando que os crentes pertencem a Cristo. Você vai receber uma pedrinha branca e sob essa pedra escrito um novo nome, significando que você pertence a Cristo. Outros acham que significa você uma nova identidade no novo céu e na nova terra. Nós receberemos essa nova identidade lá. Ou que essa pedra significava, no contexto de Pérgamo, aceitação em ambientes sociais. Significava isso, em festas, festividades públicas. O que é um símbolo da nossa admissão, seria um símbolo da nossa admissão, então, na eternidade, no banquete celestial. Então, essa pedrinha, no contexto da época, alguns acham isso. Ela significava essa admissão em festividades sociais ou em contextos sociais. O que significa a nossa admissão no novo céu e na nova terra. Outros acham que a pedra significa os costumes da época de oferecer uma pedra branca aos vencedores dos Jogos Olímpicos e que está ligada a esse novo nome que identifica o cristão fiel até o fim. É uma série de coisas, não sabemos ao certo exatamente. Talvez essa nova identidade que nós teremos na eternidade. Mas o ponto é que a promessa diz respeito à eternidade, ao vencedor. Você comerá do maná escondido, você entrará na eternidade, participará das bodas do Cordeiro, do grande banquete celestial. Essa é a promessa ao vencedor. Para concluir, queridos, a igreja em Pérgamo, mesmo habitando onde estava o trono de Satanás, leia-se o culto ao imperador, conservou o nome de Jesus e não negou a fé, tendo Antipas como representante fiel da igreja. Contudo, não eram todos. A igreja, muitos toleraram os falsos mestres, toleraram os falsos ensinos, e a tentativa de manter a fé em Cristo e se engajar com a imoralidade, a idolatria da sua cultura, em fazer associações e concessões aos falsos ensinos e às heresias, estavam destruindo a igreja. E Jesus chama a igreja ao arrependimento imediato, porque senão ele vem sem demora. São coisas de ordem central na igreja, ele vem sem demora. O que nós podemos aprender aqui a respeito disso? Eu separei 3 coisas aqui. A primeira, como aplicação. Conserve a sua fé. Conservemos a nossa fé. A despeito do que está acontecendo. E a despeito do que irá acontecer. Você e eu não conhecemos o Brasil de amanhã. Você não sabe do Brasil de amanhã. O que está por vir. Por enquanto, está tudo bem. Nós não estamos vivendo num contexto semelhante exatamente ao de Pérgamo. Mas você não sabe o que haverá de vir. A despeito do que haverá de vir, conserve o nome de Cristo. Porque Jesus conhece. Ele conhece a sua igreja. Ele conhece onde nós estamos.
E Jesus identifica, ele faz o diagnóstico. Eu sei onde você está e eu sei que você conserva o meu nome. Você não negou a minha fé. Não negue a fé. Pague o preço se for preciso. Pague o preço se for preciso. Muitos estão negociando a fé para encher a igreja. Muitos têm feito isso. Muitos na história da igreja. A gente fala dos mártires que morreram pela fé, mas muitos negaram a fé. A gente nem conhece o outro lado, né? Muitos nem conhecem o outro lado da história da igreja. Muitos recuaram, negaram a fé. Muitos. Não negue a fé a despeito do que virá. Pague o preço. Pague o preço. É melhor ser fiel a Deus e nos banquetear com Ele nas bodas do Cordeiro. Haverá promessa. Tem promessa para isso. Segundo, corromper o ensino. Corromper o ensino. A sã doutrina da igreja é corromper a igreja. É corromper a igreja. Ela está corrompida. É corromper a reputação da igreja. Quando o ensino, a sã doutrina é corrompida, ela é misturada, talvez por uma mensagem palatável ao mundo, a igreja está corrompida. Nesse quesito, nós não devemos seguir como a igreja em Pérgamo, mas como Éfeso. Ser firmes doutrinariamente, fiel biblicamente à palavra de Deus. Doutrinariamente, não tolerar o erro, não tolerar a heresia, não tolerar os falsos ensinos. É isso que a igreja fiel faz no seu meio. Ela preserva isso. Ela preserva isso para não se corromper. Por isso, não só a igreja, mas eu queria fazer uma aplicação a vocês. Não só a igreja no seu contexto, mas individualmente. Cuide com quem você se relaciona. Cuide. Cuide quem pisa na sua casa. Cuide disso. Cuide daquilo que você está ouvindo, assistindo na internet, a literatura que você está lendo. Há bem pouco tempo atrás, um rapaz, eu já percebi que a literatura que ele está lendo é outra. 6 meses de estudo. No último mês eu percebi que a literatura ela está causando danos. Cuide aquilo que você lê, aquilo que você assiste, com quem você caminha intimamente, quem você recebe na sua casa, quem você está ouvindo. Cuide, para não preservar, para não corromper a sã doutrina, a teologia bíblica, histórica, ortodoxa, reformada, que está no seu coração, que foi plantada em você. E por último, atente para a cultura idólatra ao seu redor. Existe engajamento, mas tomemos cuidado. A tentativa de manter a fé, fazendo concessões, preocupados para sermos aceitos socialmente, é um perigo. O pecado está à porta e ele destrói. Atentemos para a cultura ao nosso redor. Não existe cultura neutra. Não existe neutralidade na cultura. Toda cultura, ela está entremeada, entrelaçada com o pecado. Não existe neutralidade na cultura. E nós não devemos fazer concessões. E devemos orar ao Senhor. Nós vamos orar para que Deus nos guarde, guarde o seu povo, guarde a sua igreja e nos livre dessas concessões, nos livre do erro, da heresia e que nos mantenha em pureza moral e em pureza doutrinária. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, queridos. Ficamos em pé.